Eu separei uma passagem para vocês verem uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Às vezes a gente olha para uma pessoa, pensa assim, essa pessoa não tem problemas, essa pessoa vive num mar de rosas, né? E às vezes a gente não conhece o outro lado B da vida da pessoa. Então hoje eu quero mostrar o lado B da vida de uma pessoa, que normalmente a gente vê os grandes feitos daquela pessoa, as grandes vitórias daquela pessoa, mas vocês vão ver hoje algumas coisas que estão na vida que estavam na vida daquelas pessoas e que a gente nem imagina, mas de fato acontece. E a gente vai ver como que as pessoas lidam, como que as pessoas enfrentam, como que as pessoas tratam das questões, e assim a gente pode tirar lições. Eu vou pedir a você que você fique com a sua Bíblia aberta e que à medida que a gente for lendo e comentando aqui, você tire lições e depois no final eu vou perguntar assim, que lição chamou sua atenção ou que lição você viu que ninguém comentou, só você que enxergou, para você cooperar conosco, participar conosco, está bem assim? Né? Então preste atenção desde já porque você dará uma contribuição no final, tá bom? Abra aí na sua Bíblia, na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, a partir do capítulo 4, no verso 6. Nós vamos ler Timóteo capítulo 4, verso 6, e vamos começar a leitura com o verso 6, 4, 6, e vamos até o final, que é o 18. Assim nós vamos ter uma ideia de que aconteceu com aquele nosso querido irmão, apóstolo Paulo. Olha só que texto interessante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então aqui é Paulo que está falando com Timóteo. Olha, vocês vão ter algumas lições importantes nessa passagem da Bíblia. Mas comece pensando, Paulo está no fim da sua vida. Ele está prestes a enfrentar o martírio. Ele está prestes a enfrentar uma morte violenta. Então, o fato de Paulo estar preso e estar numa situação difícil, traz para nós já a sensação de que a vida dele não estava tão fácil, que não era tão tranquila, como se ele estivesse hospedado num hotel 5 estrelas, esperando aí a oportunidade de fazer uma grande conferência num espaço especial. Ele não está numa situação confortável, ele está aprisionado e tem à sua frente um cenário difícil. E ele diz assim, eu já estou sendo oferecido, libação significa entrega a unção, né? Já estou sendo oferecido no altar como se fosse uma unção, minha vida está sendo oferecida no altar, e o tempo da minha partida, então ele estava prevendo a sua partida. Pense, imagine, Paulo numa prisão, numa casa que era considerada uma prisão, ele está ali entendendo que o tempo da sua vida está chegando ao final, está próximo à sua partida. E olhe o que ele está pensando ali, a minha partida está próxima. Isso fazia de Paulo uma pessoa que tinha uma consciência de quem podia dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Só pôde dizer isso pelo que vocês vão ver nesse texto. Veja só, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, eu estou próximo da minha partida. Minha vida já está sendo oferecida como sacrifício. E eu agora posso dizer com toda segurança, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui está uma grande lição. É a gente chamado por Deus, consagrado ao Senhor como um santo do Senhor, qualquer um de nós é santificado ao Senhor, é que a gente tem uma trajetória, que no final da trajetória a gente possa dizer como Paulo, eu combati o bom combate da fé, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Este é um tesouro precioso que Paulo tinha. Ele teve uma vida abençoada, desde a sua conversão até a conclusão da sua vida, ele combateu o bom combate. Desde a trajetória da sua vida, ele guardou a sua carreira com dedicação e completou
a sua fé. Ou seja, completou a sua fé, completou a sua carreira, viveu a sua fé. Então já nisso ele é uma experiência positiva e é um exemplo para nós, de olharmos a vida cristã não alguma coisa de altos e baixos, não alguma coisa que hoje é e amanhã não é, não alguma coisa que pode ser como também pode não ser, uma relatividade. Para Paulo não era uma relatividade, era um combate que ele combatia todos os dias, era uma carreira que ele cuidava dela todos os dias, e era uma fé que ele sustentava e alimentava todos os dias. Então, essa primeira lição é muito importante, não importa o tempo que você está vivendo, não importa se você está na juventude, não importa se você já está com a idade um pouco avançada, não importa o cenário, importa o conteúdo que você vive dentro daquele cenário. E é o que Paulo está dizendo, olha, eu combati um combate, mas que eu chamo de bom combate, eu caminhei uma carreira que eu chamo de uma carreira abençoada, eu vivi tudo isso pela fé no meu Senhor Jesus e Salvador, Cristo o Senhor da minha vida. Veja então o desdobramento disso, o que vai acontecer com Paulo, e Paulo vai então refletir sobre a vida dele, já agora, por causa dessa situação toda, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, esta visão de Paulo era exclusiva para ele, ou ele entendia que era uma bênção de Deus para todos nós, que esperamos a volta do Senhor, se não hoje, amanhã, ou o dia que ela ocorrer, mas no nosso coração e na nossa mente, ela é verdadeira, ela vai acontecer. Por isso, desde agora, a coroa da justiça não está guardada só para Paulo, está guardada para cada um de nós que somos fiéis ao chamamento do Senhor e aguardamos a conclusão das coisas que Deus está administrando, o mundo por inteiro. E chegará um momento quando a Bíblia diz que só Ele sabe o momento, só Ele sabe a hora, mas chegará o momento e a hora que Ele vai colocar o ponto final na nossa história. Se já tivermos morrido, ressuscitaremos com Ele, se ainda estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele, mas o fato é que estaremos com Ele, porque a coroa da justiça, do reto juiz, Ele dará a cada um de nós no último dia, estaremos com Ele, caminharemos com Ele, e não somente a mim, mas a todos. A igreja é detentora dessa bênção, a igreja tem essa promessa do Senhor, ela vive e pode cada vez mais viver essa promessa do Senhor. Nós somos crentes e por sermos crentes, temos um posicionamento diferenciado perante a face do Senhor. É bom que o Senhor esteja com a face dele voltada sobre nós, e é bom que nós saibamos que Ele tem uma justiça correta, que Ele tem um padrão correto, que Ele tem uma ética correta, que Ele tem um juízo correto, e que Ele fará conosco o que for justo e correto. E por isso mesmo que nós devemos ter um sentimento de arrependimento, de confissão, de perdão, para que a gente possa ter diante dEle a vida lavada pelo precioso sangue do Cordeiro, né? Então veja só, olha só o verso seguinte. Ele então fala com Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Olha, se lembra aí que ele está no fim da vida, pensa que ele está preso, pensa que ele está numa situação difícil, então ele manda essa carta, ele vai mandar para o Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Olha então o que ele pede, Timóteo, eu estou no processo aqui, final, na reta final, mas procura vir ter comigo depressa, e ele vai fazer alguns pedidos ao Timóteo, olha só, procura vir ter comigo depressa, porque Demas era um dos colaboradores, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha só, na reta final, você já foi abandonado por alguém na reta final? Já foi abandonado por alguém no meio de uma tarefa importante? Já foi abandonado por alguém no meio de uma situação? Você contava com aquela pessoa e aquela pessoa puxou o seu tapete? Pois ali está Paulo, com toda a bênção de Deus, com toda a condição de apóstolo, com todo o cuidado de Deus, está ali dizendo, Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Ou seja, ele
podia ter dedicado sua vida como Paulo dedicou ao Evangelho, mas no meio do caminho ele abandonou a fé, abandonou a relação com o apóstolo, abandonou o projeto missionário, abandonou. Por quê? Porque em Tessalônica tinha alguma coisa que chamou a atenção dele e ele preferiu sair. Temos que ter muito cuidado para a gente não ser seduzido pelas coisas que estão fora do propósito de Deus e do projeto de Deus. Nós não podemos amar o mundo mais e melhor do que amamos a Deus e a sua causa. Temos que estar sempre envolvidos com a causa do Senhor, tendo a compreensão de que Deus nos chamou para uma novidade de vida e não para ficarmos voltando atrás no meio do caminho. Temos que ter a bênção da perseverança na fé. Combati o bom combate, terminei e guardei Só não vai para Tessalônica quem tem essa convicção e esse comprometimento e essa perseverança, porque o mundo é muito atraente, o mundo é muito receptivo e ele pode nos seduzir. E a Bíblia diz que ele conta com uma ajuda preciosa. Qual que é a ajuda preciosa que o mundo tem? O diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Então o mundo já conta com a sua sedução natural e que o diabo ainda está lá como anjo de luz para iludir, enganar, para fazer com que a gente se desvie. E assim a palavra de Paulo é um alerta. Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Esses dois não o abandonaram, foram por conta da obra, mas o Demas não, o Demas desertou, abriu mão da obra e da perseverança no reino de Deus. Então o que Deus chama a nossa atenção hoje? Não vamos deixar que nada nos desvie dos caminhos do Senhor, vamos estar atentos para que não haja uma sedução mundana que nos desvie, que nos impulsione para outra direção. Vamos fazer como Paulo: combati o bom combate, concluí a minha caminhada e guardei a fé. Vamos fazer um compromisso conosco mesmo, com a nossa igreja, com o Evangelho, com os caminhos do Senhor, com a obra do Senhor de modo geral, né? Veja o verso seguinte, olha só. Paulo está dando algumas lições para a gente. Somente Lucas está comigo. Então ele está sozinho e tem o Lucas, que era o nosso evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele estava com ele lá, participando com ele daquele momento difícil. É coisa muito especial quando a gente tem um amigo que chega junto com a gente nas horas difíceis. É muito importante você ter cultivado uma amizade, um relacionamento, que naquelas horas mais decisivas da vida você sabe que aquela pessoa está ali junto, está presente, está orando por você, está ao seu lado, está comendo com você um saco de sal. Isso é importante, por isso que a igreja é um ambiente onde a gente deve cultivar as amizades, cultivar os pequenos grupos, cultivar as reuniões de oração, cultivar a escola dominical, cultivar aquele contato, cultivar o coral. O coral é um espaço maravilhoso para a gente criar relacionamento, mas muitas vezes nós podemos até, no ambiente geral da igreja, ao invés de termos a construção desses amigos, até podemos estar desconstruindo algumas relações, e isso é obra diabólica, e a gente tem que ter atento a isso, que não sejamos instrumentos de desconstrução, mas instrumentos de construção, de edificação, até porque foi o ensino bíblico. Jesus disse que daria dons a cada um de nós. Por que ele daria dons para nós? Porque ele queria que os nossos dons fossem utilizados para edificação do corpo em amor. E por que ele quer o seu corpo edificado? Porque ele é cabeça, e o corpo precisa ser um instrumento na mão dele, para que a obra dele, o reino dele se manifeste no mundo. Outro dia eu vi uma colocação muito interessante. A colocação era a seguinte: você já viu uma perna caminhando sozinha pela rua? Uma perna assim, caminhando na rua, você já viu? Isso é sério mesmo, você já viu? Já viu um braço andando na rua sozinho? Já viu? Já viu? Uma orelha na rua, só andando? Já viu? Até ele ia precisar de pezinho para andar, né? Agora, você já viu um corpo sem braço andar na rua? Já viu? Já viu um corpo sem perna andar na rua? Então, um corpo sem perna, ele anda e ele continua sendo corpo.
Agora, uma perna sem corpo não anda, não é? Não é parte, não é corpo. Então, um membro isolado não é corpo. Agora, um membro, com todas as lutas e problemas que tiver, ele integrado no corpo, ele é corpo. Ele pode ser um corpo em processo de restauração, em processo de cura, em processo de transformação, não importa, ele é corpo. Portanto, não deixe o seu lugar vazio, no meio do corpo. Não deixe o seu espaço aberto para que o inimigo tome o seu lugar. Não, você é corpo. Você não é um membro isolado andando perdido na rua. Você é corpo de Cristo. Então venha, participe, some com a sua, some de somar, não é de sumir não, sumir embora não, é de somar, some de somar, some com a sua igreja, com seus irmãos, construa o corpo, porque pode chegar um dia que você vai precisar daquele irmão que você cultivou, que você abençoou, que você aconselhou, que você esteve ao lado dele. Pode ser que um dia ele seja usado por Deus para retribuir a bênção que você foi na vida dele, quando você precisar que ele seja uma bênção na sua vida. Ah, mas e o Demas que abandonou? Não fique preocupado com os que abandonam, fique preocupado com aqueles que são fiéis e vão fazer jus junto com você a graça e a bênção de Deus. É muito importante essa visão, né? Olha, o Lucas está comigo, toma contigo João Marcos. Quem era o João Marcos? João Marcos foi o autor do Evangelho de Marcos. Eles tinham tido uma briga, o Paulo brigou com o tio do João Marcos, e eles se separaram. Acho que o nome dele é Barnabé, se não me falha a memória. Então eles se separaram, e então o João Marcos foi com o tio, e o Paulo ficou sem o João Marcos, mas o João Marcos era uma bênção. Então Paulo, no final da jornada, o que Paulo faz? Traz o João Marcos contigo, porque ele é muito útil no ministério. Então às vezes nós temos uma desavença com um e com o outro, não temos? Podemos ter uma desavença? Podemos? Podemos? Marido tem uma desavença, esposa tem uma desavença, pequenas desavenças podemos ter. E Paulo teve uma desavença com o João Marcos, mas ele voltou atrás, ele pediu, traz o João Marcos, porque é muito, tanto era útil que escreveu um evangelho. E no Evangelho de Marcos, que a gente hoje lê, e é uma bênção na vida da gente. Então Paulo reconheceu que havia um desentendimento, mas que tinha que ser superado. Traz o João Marcos, porque não só é importante para mim, ele é importante para o Evangelho, para o reino, é uma pessoa importante para o reino. Então todo mundo nas mãos de Deus é importante para o reino. Então nós temos que dar atenção e cuidado a todos os irmãos. Ah, mas teve um desentendimento. Tem, sempre vai ter, mas tem a grandeza de ir lá e consertar para a glória do Senhor, para a bênção do Senhor, porque isso é que é importante. Ah, uma família, marido brigou, falou um pouco mais alto, a esposa também, alguma coisa, para e pense, tudo isso é menor do que o reino. Vamos colocar o reino em primeiro lugar, e vamos abrir mão das nossas posições às vezes duras, e vamos trazer perante o Senhor as nossas vidas, e dizer, Senhor, quebranta, molda, cuida, e ajuda a gente a entender que nós somos bênçãos para o reino, e não pessoas em conflito. Conflitos existem, mas são resolvidos quando existe a liderança do Espírito, a compreensão, o bom senso, e o amor, que cobre uma multidão de defeitos e de dificuldades. Faz sentido isso? Então traz o João Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Então ele tinha lá o Lucas, e ele queria do lado dele o João Marcos, que era também uma pessoa importante para aquele momento histórico que ele estava vivendo, porque Paulo gastou até o último dia da sua vida trabalhando pelo reino, escrevendo cartas, escrevendo pergaminhos, fazendo com que a obra fosse avante. Então naquele momento ele não estava focado na sua solidão, ele estava focado em ainda construir uma equipe que pudesse concluir aquilo que ele fazia até morrer. É muito interessante quando uma pessoa ama uma obra ao ponto de olhar para aquela obra como algo mais importante, mais especial do que a sua própria vida. Era esse o caso de Paulo. E João Marcos vem a ser um amigo
que vai estar com ele. Lucas vem a ser. Então, Paulo está dizendo, é importante termos pessoas amigas, pessoas que compartilham a nossa fé, pessoas que sentem os mesmos sentimentos que estavam em Jesus Cristo e que podem estar em nós, pessoas que se unem a nós, pessoas às quais nós nos unimos para construir o corpo de Cristo. É interessante isso, não é? Veja o seguinte, o que é que Paulo pede mais. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, era outro colaborador que ele mandou cuidar da igreja de Éfeso. Veja o seguinte, quando vieres, olha outra coisa que ele vai pedir, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troades na casa de Carpo. Olha só, você já deixou alguma coisa, alguma roupa na casa de alguém? Não é comum isso, né? Para você fazer isso, é preciso que você tenha sido hospedado, que você tenha sido uma pessoa querida, amada, e deixou lá uma capa, guarda aí. Daqui a pouco, quando eu precisar, eu mando pegar. Ou pretendo voltar e venho pegar quando eu voltar. Quantas vezes você constrói amizades, relacionamentos, que podem fazer de você pessoa que confia em alguém que confia em você, para você construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons. Mas a capa tinha uma característica, o inverno era rigoroso, e ele diz, quando você vier, traz a minha capa. Olha o que Paulo está pensando no final da vida, uma capa para vencer o frio. Paulo estava olhando para as coisas mais simples da vida, porque ele estava tratando das coisas mais importantes da vida, que são as coisas de Deus, do Evangelho, do poder de Deus. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas, que esquecemos o projeto de Deus para as nossas vidas. Paulo não esqueceu, traz a minha capa, porque o frio vai ser de lascar, e eu preciso ter como me abrigar, porque eu estou engajado numa tarefa fundamental. A capa é um símbolo de alguma coisa que nós precisamos para a nossa segurança, nossa casa, nossa habitação, nossa proteção. Nós precisamos, e Deus sabe disso. Então nós conseguimos por nós mesmos, conseguimos que um amigo nos ajude a trazer a capa, a fazer a capa, a construir a capa, não importa, Deus usa pessoas para realizar o propósito dele. Mas ele disse, olha, passa lá na casa de Troas. Que casa de Troade? Troade em Troade, na casa de Carpo. Olha, era uma casa com quem ele tinha certa intimidade, com quem ele tinha certa proximidade. Passa lá na casa, lá em Troade, na casa do Carpo, traz a minha capa que eu deixei lá. Isso dá uma sensibilidade, assim, é poético, é uma coisa assim, é uma casa que eu podia passar, estar ali e deixar um objeto, ou até esquecer um objeto, depois lembrei, traz lá. Olha que coisa interessante, mas ele vai pedir uma coisa mais importante agora, bem como os livros. Então Paulo tinha deixado lá a capa, mas tinha deixado coisas mais importantes, meus livros estão lá. Ninguém deixa os livros na casa de alguém, sem que alguém seja muito amigo, né? A menos que ele alugue um quarto lá para deixar os livros, mas não era esse o caso. Então, especialmente traz os meus. Então Paulo está ali com a morte na frente dos olhos, e ele está pensando em quê? Ele está pensando nos meus livros, mas principalmente os meus pergaminhos, eram os escritos sagrados, que não abandonaram a vida de Paulo até o último momento. Então é isso que nós devemos fazer da palavra de Deus o nosso livro de cabeceira, ter a palavra de Deus perto de nós até o último dia da nossa jornada, porque essa palavra é que vai nos instruir, essa palavra é que vai nos capacitar a andar nos caminhos, é essa palavra que o Espírito Santo vai usar para nos ensinar todas as coisas, é essa palavra que o Espírito Santo vai velar sobre ela para cumprir, é essa palavra que vai nos dar estabilidade e segurança, é essa palavra que nós vamos praticar e construir sobre a rocha, é essa palavra que o Senhor Deus diz, eu vou abençoar aquilo para o que eu a enviei e vou cumprir aquilo para o que eu a prometi. Então é a palavra que é a base da nossa convicção, da nossa fé.
E Paulo diz: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé que eu aprendi na palavra, fé que eu entendi na palavra, fé que eu trouxe para o meu coração a partir do meu conhecimento da palavra, que me ensinou quem era Deus, quem era Jesus, quem eram as pessoas ao meu redor. Então, isso é fantástico. Quando vieres, trazes a capa que eu deixei em Trode na casa de Carpo. Carpo era meu amigo, gente boa demais, bem como os livros que ele guardou para mim lá, especialmente os pergaminhos. Sua casa pode ser uma casa que hospeda anjos, sem você nem saber. A Bíblia não diz? Sem saber hospedamos anjos. Então a igreja tem que ser uma casa de oração, tem que ser uma casa de hospitalidade, tem que ser uma casa de acolhimento. A igreja tem que ser uma casa de aconchego, a igreja tem que ser uma casa de amor. E a igreja tem que ser um lugar que possa guardar os privilégios, as bênçãos, as coisas especiais, não coisas materiais, mas guardar a sua comunhão, a sua fé, os seus relacionamentos. As pessoas que são importantes para você devem todas estar unidas em torno da palavra, construídas pela unidade do Espírito e assim purificadas pelo sangue do Cordeiro. Juntos nos completamos, guardamos uns aos outros. E se alguém num dia está triste, acabado, ou dificuldade, ele pode encontrar dentro da comunidade aquela pessoa, que o Senhor vai usar para abençoar. Pode ser 1, 2, 3, 10, não importa. Importa que a comunidade seja uma comunidade tão trabalhada pelo Espírito, que ninguém tenha sobra de nada e ninguém tenha deficiência de nada, que todos tenham o suficiente para... Às vezes nós estamos até pensando que é materialmente, não, estou falando muito de ter algo mais precioso, é o óleo da unção, é a graça, é a oração compartilhada, é o sentimento compartilhado, é a construção do reino. Ninguém fica para trás na caminhada da fé, né? Faz sentido? O povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, ninguém ficou para trás, todo mundo caminhou até chegar onde tinha que chegar. Quem morreu, morreu pelo caminho, mas quem andou, andou até chegar. E aí o povo estava caminhando juntos, criaram um tabernáculo, criaram uma arca da aliança para dar uma identidade para o povo no meio do deserto. E o povo no meio do deserto, com todas as dificuldades, manteve-se unido e foi um povo abençoado, um povo vitorioso, né? Veja o verso seguinte, olha, assim, Alexandre o Latueiro, olha assim, sempre tem um Alexandre Latueiro no meio do negócio, sempre tem, não se iluda, sempre tem. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não se iluda, sempre haverá um Alexandre Latueiro no meio, mas o Alexandre Latueiro não é o máximo denominador comum, é o mínimo. O que predomina é o Espírito do Senhor, é o Espírito de cada um de nós, temente a Deus e querendo o bem do semelhante, falando só o bem das pessoas, falando as coisas boas das pessoas, olhando as virtudes das pessoas. E isso é a parte bonita da história. Alexandre Latueiro apareceu lá, fez muito mal ao Paulo, mas na verdade ele fez mais mal a quem? Ao Paulo ou a ele mesmo? Provavelmente a ele mesmo. Quem faz o mal ao outro pode prejudicar o outro de alguma maneira, mas ele está se prejudicando muito mais, porque o mal que ele fez ao outro já se originou dentro dele. É como um câncer que corrói, e se esse câncer corrói, está corroendo a vida dele, antes de corroer a vida de alguém mais. Então Paulo diz assim, ó, Alexandre, o Latueiro, causou-me muito. Latoeiro podia ser até um nome bonito, né? O cara que trabalha com lata, faz uma coisa bonita, uma obra de arte, mas ali Paulo está dizendo que é meio um negócio meio estranho, aquele sujeito, o latoeiro lá, causou-me muitos males, o Senhor tratará com ele. Outra lição de Paulo, não queira você tratar com o latoeiro, não adianta. Alexandre Latoeiro é Alexandre Latoeiro, não adianta, é o Senhor que tem que cuidar disso. Entregue nas mãos do Senhor, seja sensível ao Senhor e peça ao Senhor que abençoe a vida daquela pessoa, mesmo que a pessoa não mereça, a graça de Deus pode alcançá-la, porque nós também não merecemos e a graça nos alcançou,
então significa que a gente tem que ter o mesmo sentimento de Jesus. Ele pode dizer como Paulo: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Jesus marcou a minha vida, está marcada. Então eu nunca sou um Alexandre Latueiro, eu sou um filho do Deus Altíssimo, que não vou ser estrupiço na obra de Deus, eu vou ser uma bênção na obra de Deus. Isso que faz a diferença, não é verdade? Veja só, vê se tem mais aí, é até o 18 que vai, né? Tu guarda-te também dele. Olha, deu uma cutucada no Timóteo. Olha, toma cuidado com esse latoeiro aí, que ele é perigoso, né? Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, resistiu ao Evangelho, resistiu à palavra da fé, resistiu à palavra do Paulo. Então ele diz: Timóteo, ó, toma cuidado, porque às vezes a gente tem que ser cuidadoso com alguém que não está somando com a construção do reino. Isso pode ser ruim, pode ser mal. A gente tem que ter essa sensibilidade. Mas entrega para Deus e cuide para que não haja uma ação deletéria de uma pessoa, como o Alexandre Latueiro, na vida de qualquer pessoa que quer fazer a vontade de Deus, quer caminhar na vontade de Deus. É ter sensibilidade e saber agir do ponto de vista da liderança do Espírito Santo, né? Veja o seguinte, 16, ó. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Olha só o indivíduo que se sente abandonado e sozinho no olho do furacão. Ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Imagine, o indivíduo que gastou a vida ali, construindo igreja e tudo, na última hora, todos me abandonaram. Não tinha ninguém comigo lá, com exceção do que ele citou que estava lá, né? Mas todas aquelas igrejas organizadas, todas aquelas viagens missionárias, todo aquele povo, não teve ninguém que fosse lá prestar solidariedade. E é assim que às vezes acontece. De quem você muito espera, às vezes não acontece. Portanto, espere no Senhor e na força do seu poder. E cabe a Ele designar um Lucas da vida, um João Marcos da vida, um Carpo da vida, para te abençoar nas horas mais decisivas da vida. O Senhor tem gente muito boa na mão direita dEle, e é com a mão direita dEle que Ele nos sustenta, na destra da sua justiça. E lá na mão dEle tem gente tão boa que Ele vai, cara, dá um pulinho lá na casa da Lili, dá um apoio a Lili que ela está precisando, dá uma ida lá, ajuda o Roriz, que o Roriz está precisando, ajuda o André. E assim Deus vai multiplicando sua coroa de justiça, sua bênção, seu suporte, seu cuidado. Quando você menos espera, aparece uma palavra boa, parece uma inspiração boa, é um hino que o Senhor manda para você, é uma palavra que o irmão manda, é um culto que você celebra, é uma visão que você tem do reino, do trono de Deus, e assim a obra vai prosperando, vai prosseguindo, né? Então, ó, todos me abandonaram, que isso não lhe seja imputado. Então sempre Paulo está dizendo que Deus cuide, que seja uma coisa nas mãos de Deus. Ele nunca está dizendo: eu vou me vingar, eu vou dar o troco, aquele cara vai ver comigo, aquela pessoa vai ver só, Paulo nunca dizia isso. Paulo dizia assim: rapaz, que o Senhor tome de conta disso, que o Senhor olhe para isso, que o Senhor cuide disso. Porque quando Ele cuida, é certo que vai ser cuidado com amor, equidade, retidão, justiça, e vai fazer a coisa certa. E o que Ele faz sempre é bem feito, ainda que seja para dar uma lambada na gente, mas quando Ele faz, é porque a gente precisa que aquilo seja feito. E se qualquer irmão da igreja fizer, fica ruim, mas se o Senhor fizer, e se ele tiver consciência que Ele está fazendo, aí fica bom, porque você aprende uma lição e recupera a vida que Ele espera que você tenha. Faz sentido? Então vamos ver o próximo agora? Ó. Mas o Senhor me assistiu, olha só, me abandonaram. Olha o que é uma cabeça apostólica. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, ele disse: todos me abandonaram, mas quem que não te abandona?
Ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, você não tem medo, por quê? Porque o Senhor está com você. A sua vara, o seu cajado te consolam, te confortam. Então, e qual que era a expectativa de Paulo? Não, agora Deus vai operar em meu favor e vai lascar com os meus inimigos. Ele, não, Deus vai me dar força, sabe por quê? Para que por meu intermédio, a obra de Deus continue, independente de quem pretendeu me derrubar, de quem pretendeu me machucar. Não quero olhar para quem fez a coisa errada, eu quero olhar para aquele que reforça a minha vida, liberta o meu coração, capacita a minha jornada e me ajuda a pregar plenamente o Evangelho, a viver o projeto de Deus com plenitude. É muito maravilhoso um negócio desse, não é? É a gente ser prejudicado aqui ou acolá, mas isso não derruba a gente. Faz, ao contrário, a gente depender cada vez mais daquele que nos assiste, nos reveste de força, para que tudo dê certo na nossa vida. É assim que a gente vai caminhando, é assim que o Senhor fez uma oração uma vez, não sei se vocês se lembram, vou contar para vocês, é meio segredo essa oração que ele fez, porque ele fez sozinho, num jardim escondido lá. Ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse Alexandre Latueiro, passa de mim, né? Passa de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Se o Senhor permitiu essa situação, ela tem uma razão de ser. Me ensina o que eu preciso saber. Me ensina o que eu preciso ver. Me ensina o que eu preciso não ser. Porque muitas vezes a gente aprende o que a gente não deve ser com os outros. Meu pastor sempre dizia, o pastor Nilson de Márcio, ele sempre dizia: rapaz, tem coisa que você aprende com os outros, o que você deve fazer e ser. Agora tem coisa que você olha para os outros, você aprende o que não ser e o que não fazer. Então, aprenda com todo mundo, olha para todo mundo e aprenda. Com esse você aprende o que fazer, com esse você aprende o que ser, com aquele você aprende o que não fazer, aprende o que não ser. Assim vai sendo um indivíduo ensinável. O Espírito Santo vai usando a vida de qualquer Alexandre Latueiro para te ensinar, e vai usar a vida de qualquer bênção para te ensinar. Você vai aprender, porque você não está preso às pessoas, você está, sua raiz não é para o chão, é para o alto, é lá para o céu, é de lá que você recebe nutrição, é de lá que você é sustentado e alimentado. Paulo está dizendo ali, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Você tem uma fonte de força, você tem uma fonte poderosa. Faz sentido, gente? Então vamos ver então o 18 agora para terminar. Diz assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Dá vontade de chorar um negócio desse, de tanta emoção, não é não? Eu fico emocionado. Porque o Senhor me livrará de toda obra maligna. Então, por isso que a Bíblia diz: o maligno não lhe toca, porque é o Senhor que livra. E me levará salvo para o seu reino. O cara vai ser sacrificado, o cara está na porta da morte, está na masmorra. Mas ele diz: o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Então a Ele glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos falando tudo isso aqui porque existiu um camarada como esse, senão ninguém estava falando isso aqui não. Estamos falando isso porque existiu esse cara, esse elevado apóstolo, existiu, e deu uma lição para nós, no meio das lutas, não desanime, não desespere, confie em Deus, pois ainda o louvarei. Não é assim que diz a palavra? Faz sentido, gente? Então encerramos aqui com o amém.